Boa noite, estão me ouvindo? Boa tarde, né? Estão ouvindo, gente? Sim, bora, bora. Então vamos. Ainda vamos falar hoje dos opioides. Oi. Vou botar aqui para. Então nós vamos falar hoje da farmacologia dos opioides. Vou mostrar aqui. Gente, os analgésicos e fármacos com ação analgésica mais potente do que os anti-inflamatórios não esteroides, tá certo? Eles são chamados de opioides porque são derivados do ópio. É o ópio que é a tintura extraída da papoula. A papoula é uma planta da onde se extrai o ópio, né, a tintura, e aí você tira os alcaloides. Então você tem medicamentos para dor, medicamentos para diarreia, para tosse, para cólica menstrual. Tudo isso aí, alguns desses medicamentos são derivados dos opioides. Na clínica odontológica, a gente vai usar muito em dores moderadas a crônicas. Então, a gente usa muito em cirurgias, exodontias, enfim, procedimentos que aonde se espera uma dor moderada a intensa, tá certo? Esses são, então, os opioides. São também chamados de analgésicos de ação central. Aqui alguns pontos dos opioides. Eles são derivados dessa planta, né, a papoula. Então, da papoula se extrai o ópio, né? E do ópio se extrai, então, os alcaloides. São medicamentos usados para o alívio da dor aguda, dor crônica, dor aguda de intensidade moderada e intensa, né? São fármacos que induzem euforia. Então, você tem pessoas que são viciadas em morfina, viciadas em opioides de maneira geral, porque ele tem essa característica de induzir euforia. Os opioides, eles vão agir em receptores opiáceos, certo? Os receptores Mi, kappa e delta. Esses receptores já existem no sistema nervoso central, né? E onde agem as endorfinas, as encefalinas e as dinorfinas, que são substâncias já produzidas pelo organismo. Assim como os glicocorticoides imitam o cortisol, os opioides vão simular, né, essas substâncias aqui, chamadas de endorfinas, encefalinas e dinorfinas, que são ópios produzidos dentro do próprio organismo. Assim como a gente produz cortisol, a gente também produz opioides. Então, os opioides que são vendidos na farmácia são fármacos sintéticos, certo? Fármacos sintéticos que imitam os opioides endógenos. Alguma dúvida? Não. Beleza? Bom, aqui são os receptores que eles agem, né? O Mi, o Kappa, o Delta e tem o Sigma. Então, são 4 receptores aonde os opioides vão agir.
Mi, kappa, delta e sigma. Beleza? Então, como é que esses medicamentos vão agir? Aqui o opioide, né, o hipnoanalgésico, ele vai se ligar no receptor e vai modificar a percepção emocional. Ele vai aumentar o limiar de percepção dolorosa. Aumento do limiar de percepção dolorosa. Esse é o mecanismo de ação dos opioides. Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Só um minutinho. Alguma dúvida, gente, até agora? Professor, repete o mecanismo de ação, por favor. Eles se ligam em receptores opioides, certo? E fazem um aumento do limiar de percepção dolorosa. Eles interferem na percepção dolorosa. Obrigada. Entendeu? E eles fazem isso abrindo os canais de cloreto. Então, você tem um aumento maior do influxo de cloreto para dentro, aliás, de potássio. Ele aumenta o influxo de potássio para dentro da célula. O anestésico local fecha o canal de sódio e o opioide abre o canal de potássio, né? Aumentando, então, o influxo de potássio para dentro da célula. Ok? Vou mostrar aqui para vocês. Mais alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Se o senhor pudesse repetir para a gente anotar devagarzinho esse mecanismo de ação, porque no livro está muito complexo. Tá, eles se ligam em receptores opioides, ou opiáceos, né? Se ligam em receptores opiáceos e alteram o limiar de percepção dolorosa. Eles aumentam o limiar de percepção dolorosa. Como é que eles fazem isso? Eles abrem os canais de potássio, aí você tem um aumento do influxo de potássio para dentro da célula, hiperpolarizando a célula. Pegou? Para ser sincera, mais ou menos. O que você não entendeu? Vou falar de novo, ó. Tá. Os opioides se ligam em receptores opiáceos e alteram o limiar de percepção dolorosa. Ou seja, eles aumentam o limiar de percepção dolorosa. Como é que eles fazem isso? Eles abrem os canais celulares de cloreto, de potássio, desculpe. Eles abrem os canais de potássio, você tem um aumento do influxo de potássio para dentro da célula, hiperpolarizando a célula. Obrigada. Ok. Bom, os opioides são classificados em agonistas fortes. Peraí.
são classificados em agonistas fortes, agonistas leves a moderados, agonista fraco, agonista parcial e antagonista. Essa é a classificação, então, dos opioides. Quando eu falo agonista, é que tem uma ação de estimular o receptor, né? E promover uma resposta. Antagonista, ele antagoniza o receptor ou o medicamento. Ok? Isso aí vocês viram com a professora Carla, o que é um fármaco agonista e um fármaco antagonista. Agonista, ele é capaz de estimular uma resposta. Antagonista, geralmente, ele diminui essa resposta ou inibe essa resposta. Agonistas fortes são aqueles que têm efeitos fortes, leves a moderados e fracos. Certo? Essa é a classificação dos opioides. Professor, tem como repetir que o fármaco, esse aí é agonista ou antagonista? Qual? Qual? O opioide. Ele tem. Eu não entendi sua pergunta. Tem como repetir, por favor? É que eu tô anotando aqui. Não, o que você tem que entender aqui é o seguinte, isso aqui é uma classificação. Por exemplo, você pega morfina. Morfina é considerada agonista forte. Por quê? Porque ela se liga com o receptor e dá uma analgesia forte. Certo? Agonistas leves e moderados vão dar uma analgesia de leve e moderada. Agonista fraco, uma analgesia fraca. O antagonista vai fazer o quê? Vai impedir a ação do fármaco. Por exemplo, qual que é o antagonista do opioide? Naloxona. Né? Então, por exemplo, se um paciente intoxicar com opioide, ele toma naloxona. O antagonista do efeito do opioide. Certo? Isso que quer dizer essa classificação. É só você entender a classificação, né, e vamos ver os fármacos que estão relacionados com ela. Ah, sim, entendi. Certo? Certo. Olha aqui, ó. Agonista forte. Morfina e meperidina. Esses dois são bem usados. Fentanil, anfentanil, sulfentanil, metadona, levofanol, hidromorfona, oximorfona. Esses aqui, por que eles são chamados de agonistas fortes? Porque eles precipitam a resposta máxima. Certo? Você tem aqui, por exemplo, ó, um receptor opioide. E aqui você tem uma substância opioide endógena. Essa substância vem e liga aqui. O que é um fármaco agonista forte? É um fármaco capaz de imitar isso aqui, ó. Essa ligação. Então, a morfina é um opioide agonista, quer dizer, ele vai precipitar a resposta do opioide. Isso que é chamado de agonista. Ele imita a substância fisiológica. Antagonista, ele antagoniza a substância fisiológica. Por que é forte? Porque precipita a resposta máxima. Beleza? Os mais usados aqui, morfina, meperidina, na clínica odontológica. O fentanil é muito usado em anestesia geral. Certo? E os outros são menos usados. Codeína, que é um medicamento para tosse também, ele é agonista leve e moderado.
também muito usado. Ele vem junto com paracetamol, Dotilex, certo? Dotilex é paracetamol com codeína. E você também tem a codeína sozinha. Codeína é usado para dor, para tosse também. E os opioides, de maneira geral, podem ser usados para tratar diarreia, né? Então, você tem... Antigamente se usava opioide para tratar diarreia. Hoje não se usa mais porque não é estratégia farmacológica válida. E o agonista fraco, que é o propoxifeno. Então, os mais usados aqui, morfina, piridina, codeína e propoxifeno. Todos eles são agonistas. Todos eles precipitam resposta parecida com a substância fisiológica endógena. Alguma dúvida? Não. Agonistas parciais. Esses aqui não são usados em odontologia. Só coloquei aqui só para ilustrar. Não tem indicações em odontologia. Eles vão dar uma resposta, como o próprio nome diz, parcial. Então, não tem indicação para odontologia. E os antagonistas, naloxona, que é o Narcan, e naltrexona, esses são os dois mais usados. Naloxona e naltrexona. Esses são os dois mais usados. Quando é que vai usar isso aqui? Quando o paciente tem depressão respiratória com uso de opioide. Esse aqui é usado por via parenteral e esse aqui via oral. Esse aqui tem outras funções. Isso aqui é mais para descobrir se a pessoa está viciada em opioide ou não. No hospital se usa muito Narcan, que é a naloxona, que é o antagonista opioide. Quais são as indicações dos opioides na odontologia? Aliás, na medicina também. Dor aguda moderada a intensa. Dores não responsivas a analgésicos menores. E dor crônica. Essas são as principais indicações dos opioides na clínica. Professor, Oi. o que é uma dor não responsiva? Você tá com dor de cabeça, toma dipirona, não melhora. Entendeu? Entendi. É uma dor que não responde a tratamentos convencionais. Aí você Entendi. pode lançar Obrigada. mão do opioide. O mecanismo de ação dos opioides, depressão de mecanismos centrais. Então, ele é um depressor do sistema nervoso central, né? E que vai interferir na percepção afetiva da dor. Igual eu falei para vocês, ele vai modificar o limiar de percepção dolorosa. Esse é o mecanismo de ação dos opioides. Como é que eles fazem isso? Eles vão na célula nervosa, né? Você sabe que tem uma camada bilipídica. Aqui um canal de proteína, né? Então, na hora que o opioide ele chega na célula, ele vai abrir esse canal aqui, né? Esse canal é aberto e faz com que o potássio entre dentro da célula. Aí você fica com muito potássio, né? E a célula fica hiperpolarizada. Hiperpolarização da célula. Assim como faz o anestésico local, assim como faz o benzodiazepina. Só que os canais que eles trabalham são diferentes. Um é sódio do potássio, outro é GABA. Olha que interessante. Eles não eliminam a sensação dolorosa, mas eles minimizam o sofrimento que acompanha a dor. Então, o opioide, ele mexe muito no componente emocional.
a pessoa pode continuar sentindo dor, mas ela se adapta melhor àquela situação em que ela está vivendo de dor. Isso é muito importante, ó. Opioide diminui o sofrimento que acompanha a dor. Efeitos adversos. Esses efeitos adversos, depressão respiratória, acontece mais em hospital. Constipação intestinal, vômito e náuseas pode acontecer na primeira dose. Síncope, que é a tontura, né? A diminuição do batimento cardíaco pode acontecer, bradicardia e síncope. Tolerância e dependência física. Esses são as principais reações adversas. Essas reações adversas aqui, elas justificam o emprego mesmo assim, que são reações adversas previsíveis e controláveis. Então, não se preocupem muito com reações adversas dos opioides. Preocupem-se com o controle efetivo da dor. Contraindicações. Se o paciente tem alergia, se ele tem diarreia, a opioide pode cortar a diarreia, é uma estratégia ruim. Se ele já tem depressão respiratória aguda, gravidez e lactação, risco-benefício, e crianças com menos de 2 anos de idade. Isso aqui são contraindicações relativas. Certo? São contraindicações relativas. Precauções no uso, vigilância médica. Então, por exemplo, se você for passar para o seu paciente opioide, você tem que explicar para ele que ele não pode operar máquinas pesadas, que ele não pode dirigir veículos, né? Evitar o álcool. E cautela em pacientes muito jovens, né? Crianças muito pequenas, pacientes idosos e debilitados. Isso aqui é mais cautela. Certo? Já falei para vocês, né? Os efeitos adversos, depressão respiratória, náusea, vômito e constipação. Pode dar hipotensão ortostática, que é o paciente levantar e ficar tonto. Retenção urinária também pode acontecer, assim como constipação intestinal. Hepatotoxicidade mais raro e boca seca também pode acontecer. São as principais reações adversas do uso dos opioides. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Vocês fizeram um questionário? Tentei. Ou não? Dos corticoides. Então, vamos responder o questionário, então? Quem está com as perguntas aí? Professor, o questionário eu não fiz, não, mas eu fiz o caso clínico que o senhor tinha passado. Tá, vocês não fizeram, ninguém fez o questionário? Então, vamos para o caso clínico, então. Depois vocês respondem o questionário. Deixa eu achar o caso clínico aqui. Paciente MJS, 56 anos, portador de doença autoimune, em uso de prednisona, 20 miligramas a 1 ano, será submetido à remoção cirúrgica do 38 e do 48. Qual sua conduta em relação ao uso crônico da prednisona no pré-cirúrgico? Explique por quê. Deixa eu ver quem vai responder para mim. Vou pensar uma pessoa aqui. Tiffany. Abre seu microfone, menina. Não, tem problema não. Deixa o cachorro latir. Professor, o senhor colocou o lugar de anexar?
Não, não vai anexar agora, não. Nós vamos discutir ele aqui. Tá. Oi, Oi, Tiffany. tá ouvindo? Fala mais alto. E agora? Por que você não mostra sua carinha? Tá doido? Hã? Não, tá doido? Tá feia? Tô. Descabelada? Isso, Hã? desse jeito. Então fala mais alto. O que você respondeu? Peraí que eu vou ler aqui. Ao realizar um procedimento de extração, deve-se utilizar medicamentos que reduzam o sangramento. O uso dos corticoides deve ser mantido e, inclusive, ingerido no dia do procedimento, pois sua ausência pode provocar picos hipertensivos ou descompensação hormonal durante o procedimento. Tanto como a prednisona como a prednisolona podem ser mantidos. Então você mantém a dose da prednisona? Na minha opinião, sim. Tá. Thaís Rodrigues. Aí pronto, eu tava bem com bruto. Professor, eu não tô escutando o senhor. Hã? Agora sim, eu escutei. Eu posso O que você falar? respondeu? Pode. Na verdade, eu li alguns artigos, né, sobre a prednisona. Eu, na minha opinião, eu continuaria com a dose, só que daí eu aumentava ela. Mas primeiro eu pegava e mandava uma mensagem, né, para o médico da minha paciente, perguntava sobre o histórico dela em relação ao medicamento. E também, junto com ele, eu fazia, né, uma análise e tudo mais. E como a prednisona, ela é um bom corticoide, é usado para vários tipos de tratamentos, eu aumentaria a dose e depois eu abaixaria progressivamente até 3 dias depois de tratamento. Isso se caso tiver uma boa resposta em relação ao tratamento do paciente. Se caso não tiver uma boa resposta, eu continuo com a dose elevada e depois eu vou fazendo o desmame. Então você aumentaria a dose? Sim, é por causa que eu tinha visto um artigo em relação à prednisona, né, em questão do pós-cirúrgico. Mas por que você aumentaria a dose? Justamente para poder ter uma maior resposta em relação ao pós-operatório. Isso porque ela já usava antes, né, o medicamento. Tá bom. Vamos ver aqui, Laura Beatriz. O cirurgião dentista deve entrar em contato com o médico responsável pela prescrição, relatar o procedimento que será feito e, a fim de evitar uma crise adrenal aguda com colapso cardiovascular, deve pedir que aumente em 60 miligramas a dose original no dia do procedimento e reduzindo a dose original em 3 dias. Então a Laura aumenta a dose para evitar a insuficiência adrenal. Thalita. Qual das Thalitas? Hã? Qual das Thalitas? Thalita. Eu Você? ou a outra? Eu? É. Então, eu vi um artigo que ele fala assim, que o corticoide tem sido utilizado com eficácia para a redução do trismo, dor e edema, que são reflexos da inflamação decorrente do traumatismo cirúrgico. Este fármaco modula os eventos inflamatórios pela inibição dos fosfolipase A2, provocando uma melhora em diversas manifestações clínicas. Então, eu manteria a quantidade que o paciente já estava tomando, ou entraria em contato com o paciente, com o médico desse paciente. Rômulo. Rômulo. Rômulo tá aí?
Rômulo. Esse microfone. João Gabriel. Cadê o João Gabriel? Oi, professor. Eu concordo com o que a Tiffany falou, que tem que manter os corticoides, porque se remover no pós-cirúrgico pode provocar riscos hipertensivos ou uma decomposição hormonal durante o procedimento. Rayane. Oi, professor. Eu acho que não tem necessidade de suspender o uso, porque com o uso o paciente ele vai ficar mais calmo, não vai ter riscos hipertensivos e também as reações adversas elas ocorrem ao longo prazo, então não vai acontecer por agora. Demora muito tempo para acontecer a perda de cálcio, a retenção de água e sódio, então não vai influenciar no pré-cirúrgico. Só um minutinho. Isadora. Isadora. Oi, professor, estou aqui. O que você respondeu? Eu concordo com o que a Laura Beatriz falou, porque a gente leu o mesmo artigo. Ele é um paciente crônico e para assim evitar, continuava com a prednisona para evitar uma crise adenal aguda. Tá. Então vamos lá, vou explicar para vocês aqui o que acontece. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Peraí. Deixa eu... Presta atenção aqui, ó. Vamos supor que esse paciente não estivesse usando corticoide. Certo? Ele não usa corticoide. Aí você faz uma cirurgia nele. O organismo dele, para manter a estabilidade cardiocirculatória, manter pressão, etc., ele libera cortisol na corrente sanguínea. Isso é um processo fisiológico adaptativo. A função do cortisol é essa. Tá certo? Então, você está fazendo uma cirurgia na boca, são 2 dentes inclusos. Cirurgia traumatizante, paciente estressante. Quando você faz o procedimento, ele libera o cortisol para manter a estabilidade cardiocirculatória. Ok? Quando o paciente já toma o corticoide e ele precisa desse pool de cortisol, ele não vai fazer, porque como ele já recebe o cortisol por via oral, na hora que precisa de fazer o pool de cortisol, ele não faz. Aí a pressão cai perigosamente. O que a gente tem que fazer com esse paciente no pré-operatório? Aumentar a dose do corticoide. Certo? Tem que aumentar. Então, a gente faz hoje, a conduta é uma injeção de hidrocortisona, 100 miligramas, meia hora antes do procedimento. E aí você vigia a pressão do paciente.
Se a pressão cair durante o procedimento, a gente repete a injeção. Ok? Não precisa fazer consultoria médica para isso. Vocês têm capacidade de fazer isso sozinhos. Tá certo? Então, esse caso clínico vem para ilustrar isso. Regra geral, paciente... Hã? Quê? Regra geral, paciente que usa corticoide tem que ter a dose aumentada no pré-cirúrgico. Isso é uma regra geral, para prevenir a insuficiência adrenal. Muito bem. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Professor, no caso, o artigo que eu tinha visto falava sobre aumentar a dose durante 3 dias. Isso é verídico? Não, você aumenta só no pré-cirúrgico, 100 miligramas de hidrocortisona injetável. A conduta hoje é essa. Ah, entendi. Então é só no pré-operatório. Só, você dá a injeção e pronto. Aí mantém o corticoide normal. Ah, entendi. Beleza. E aí você tem que ter a hidrocortisona também no seu consultório. Porque se durante Mas, o procedimento... professor, eu tenho uma outra dúvida. Em questão a esse medicamento, o corpo da pessoa já está acostumado com esse medicamento, entende? Aí como ele vai fazer uma cirurgia, aí, no caso, né, uma mudança no corpo dele. Será que o corpo dele ainda mesmo assim corresponde à mesma resposta? Questão do tratamento, da extração? Mas se você não fizer isso, a pressão dele cai. Porque você não consegue o pool de cortisol. É esse pool de cortisol, entendeu? Que mantém a pessoa viva. Aí você faz uma cirurgia nesse paciente. Ele já está tomando corticoide. Como ele já está tomando corticoide, ele não tem esse pool, você submete ele a um estresse cirúrgico, a pressão cai. Ah, entendo. E em relação a um outro medicamento, eu posso também associar em relação à cicatrização, à dor do pós-cirúrgico? Não, sim, aí tem a questão do antibiótico, que de volta perguntando, tem que ver a questão se o paciente está imunossuprimido, né? A questão do antibiótico é relevante nesse caso aí, certo? Então, não suspende o uso da Tá? prednisona, né? Então, não suspende o uso da prednisona, né? Não, você tem que aumentar a dose. Ele continua usando a prednisona, no dia da cirurgia, meia hora antes, você faz uma injeção de hidrocortisona. Só isso. E aí você senta o paciente na cadeira e vai de 15 em 15 minutos olhando a pressão. Se a pressão começar a cair, você repete a injeção. Se você não fizer isso, ele entra numa emergência médica chamada Injeção de quê? hidrocortisona. E eu sei aqui, ó. 100 miligramas. Aí, ó. Essa é a conduta, ó. E aí eu vou colocar aqui, se houver durante procedimento queda de pressão arterial, repete a injeção. Não, anestésico não tem nada a ver. Anestesia aqui, Edivaldo, é anestesia comum. Não tem que mudar anestésico, não. Porque a dose é baixa. Mais alguma dúvida?
Que não tenha um paciente que está com doença periodontal. Não, periodontia, Gesana, funciona mais com um tratamento mecânico do que antibiótico. Periodontista é o que usa menos antibiótico. A periodontia se trata mecanicamente. Agora, é claro que tem casos de periodontites severas em pacientes jovens, que aí se usa antibiótico. Ou então em doenças periodontais em pacientes imunodeprimidos. Mas a regra geral na periodontia é usar mecânica mesmo. Curetar, raspagem, essas coisas. Certo? Não é que não faz efeito, é porque responde melhor ao tratamento. O antibiótico, ele tem as suas indicações, né? As suas situações onde ele é usado. Na periodontia, às vezes, raspar é melhor do que dar antibiótico. Tratamento mecânico. Certo? Entenderam o caso clínico? Aí eu coloquei um negócio lá no AVA para vocês olharem. Aqui, ó, dúvidas frequentes sobre opioides. Esse link aqui, ó. Pra vocês darem uma olhadinha, viu? Para complementar a aula de hoje. Dúvidas frequentes sobre opioides. Mais alguma dúvida? Professor, é para prevenir a insuficiência adrenal? Aguda. Aguda, sim, obrigada. Ok? Com licença. Ela, não sei se eu falo do jeito certo, tá? Mas ele também é usado no quanto na cirurgia odontológica, certo? Então, eu posso receitar sempre assim para o paciente tomar no pós-cirúrgico? Não entendi. A prednisona. Esse medicamento, eu posso então sempre passar para o meu paciente quando ele fazer a extração, porque eu vi a composição dele, a bula, né, em si. Ela serve para vários tipos de infecções, vários. Não, inflamação. Isso mesmo. Não, a gente usa os corticoides. Quando incha a bochecha. Isso. Mas você está usando como anti-inflamatório. O quadro clínico está explorando outra coisa. Entendeu? Um remédio tem várias funções. Eu vi isso, viu? Tem até para fungo. A gente usa muito em cirurgia para ter o efeito antiedema, o efeito anti-inflamatório e o efeito antiálgico. Certo? Mais alguma dúvida? Não, professor. Beleza, então. Então, vamos fazer a chamada. Já que vocês não responderam o questionário. Professor, esse caso clínico é para entregar em algum lugar? Não precisa entregar, não. Guarda ele aí. Tá? Tá bom. Adriele. Presente. Aissa. Aissa. Quem pode ficar vendo o chat para mim, por favor? Aline Lima. Ana Luísa Torquato. Não veio. Andressa. Presente. Brenda Siqueira.
Não, parece que não. Caio Henrique. Não. Carolina. Presente. Caroline Ribeiro. Carolina Ribeiro, não. Não veio? Não, não mandou aqui não. Edivaldo. Tá aqui. Presente. Emily. Emily. Ainda não. Evelyn. Evelyn. Não. Hã? Não, ela não está respondendo ainda não. Felipe. Não. Felipe Manrique. Fernanda Ribeiro. Respondeu. Fernando. Presente. Gabriela Guimarães. Presente. Gabriele. A Ana Luísa respondeu pra gente agora. A internet dela caiu. Gabriele, tá aí? Não, não respondeu não. A Ana Luísa respondeu, professor. Graziele. Presente. Gumercino. Presente. Irlan. Irlan. Tá presente. Isabela. Presente. Isabelle. Não. Isabelle. Veio não. Isaura. Presente. Isadora. Presente. Gesana. A Gesana está presente, só que ela está presente. João Gabriel. Presente. Jonas. Jonas. José Marcos. Presente. Joyce. Não veio não. Juarez. Respondeu ainda não. Joyce tá aí, não? Não. O Juarez não respondeu. E a Joyce? Também não. Juliana. Presente. Carita. Carita também não. Camila. Camila veio. Está presente. Karina. Presente. Lara. Deixa eu ver aqui. Respondeu. A Lara respondeu, a Karina também. Larissa. Não, ainda não respondeu não. Larissa não? Não. Laura. Presente. Leiliane. Presente. Lucas Gabriel. Presente. Maria Eduarda. Presente também. Maria Fernanda. Presente. Matheus Ferreira. Não, bem não. Murilo. Respondeu, Murilo. Natália Alice. Presente. Natália Alves. Presente. Orlando. Presente. Pedro Henrique. Não veio. Pedro Vitor. Pedro Paulo. Presente. Presente. Rayane. Presente. Rômulo.
Veio. Presente. Thalita. Thalita Soares, presente, professor. Thaís Rodrigues. Presente, sou eu. Thalita Thaís. Presente. Tiffany. Presente. Wagner. Presente. Beleza, então. Próxima aula, a gente deve começar os antibióticos. Ok? Ok. Querem perguntar alguma coisa? Aí vocês vão lá para o VAVA agora, para ver aquela atividade, tá certo? Tá bom. Não deixe de comparecer. Então, Ela fiquem vai com Deus. finalizar semana que vem? Ou é hoje mesmo? Ela vai finalizar hoje a atividade do AVA? Não, a gente tem que corrigir o questionário, né? Vocês têm que fazer o questionário. Ah, tá bom. Tá bom? Tem que ir no livro, ler o capítulo. É assim, assistiu a aula, vai no AVA, acabou a AVA, o AVA vai no livro, lê o capítulo e responde o questionário. É qual Para fixar o capítulo, conhecimento. professor? É porque semana passada eu não estava na aula. Não, é sempre o da aula, era corticoide. Agora opioide. Tá bom? Uhum. Então, até mais. Com Deus. Saúde para nós. Tchau.